Olá, boa tarde a todos que a partir de agora mais uma vez passam a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando ao vivo, e daqui a pouco terá início a 32ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de outubro de 2012. 2 projetos de lei estão na ordem do dia e o primeiro item da pauta
até agora. Em nome de Deus, da lei, declaro os trabalhos da presente sessão. Antes da prosseguimento da sessão, essa presidência convida o vereador Guinaldo Araújo para assumir a primeira secretaria e o vereador Dedinho para assumir a segunda secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente, requer a vossa excelência que submeta ao plenário um minuto de silêncio para 3 pessoas queridas de nossa cidade. A dona Rosa Aparecida Pedulo Cervantes, que durante toda a sua vida enfeitou as nossas noivas com os seus buquês, com as suas grinaldas, e as nossas crianças que sempre fizeram primeira comunhão. Era a florista de nossa cidade. Dona Neuza Raimunda dos Reis e o irmão do Carlile, que há um mês nós fizemos essa homenagem, Edson Lousada de Campos. Todos os 3 subiram ontem para a glória do Senhor. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Aprovado. Essa presidência agradece a presença e registra do vereador eleito, Fábio, o famoso Roxinho, que está presente na nossa sessão, que nos orgulha. Se quiser entrar, será um prazer. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nega Peruzzi. Para justificar a ausência do vereador Geraldo Guedes por motivo de saúde. Está justificado. Comunico que se encontra à mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunico que se encontra à disposição dos senhores vereadores, na divisão legislativa, a ata da 31ª sessão ordinária, realizada em 9 de outubro do corrente ano, bem como o balancete analítico do Poder Legislativo relativo ao mês de setembro de 2012. Submeto a elevada apreciação do plenário da Casa as atas da 29ª sessão ordinária e da 30ª sessão ordinária, realizada, respectivamente, em 25 de setembro e 2 de outubro do corrente ano. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador José Aparecido dos Santos. Estudo visando solucionar a falta de água no bairro da Cota 200, bem como o envio de um caminhão-pipa diariamente até a solução do problema. Encaminhe-se. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Conceda a palavra à vereadora Maria Aparecida Peruzzi de Souza para a apresentação dos seus trabalhos. Vereadora, caso queira usar a sua... Fique à vontade. Obrigada. Conceda a palavra à vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente e nobres vereadores, o mês de outubro
traz para a nossa sociedade muitas comemorações, as quais, em nossa vivência, aumentam nossas experiências, ampliam nossos conhecimentos, enriquecem nosso caráter, ampliam nossas amizades, curam nossos males e afagam nossa alma. Este ano, iniciamos o mês escolhendo nossos governantes municipais, que, durante 4 anos, demonstrarão suas habilidades em defesa dos cidadãos e desejamos que todos os eleitos possam exercer seus mandatos com sabedoria, com bondade, com gentileza e respeito. No dia 12, 2 comemorações trazem ternura aos nossos corações. Dia de Nossa Senhora Aparecida, a mãe dos brasileiros católicos, e o Dia das Crianças. A mãe dos brasileiros, colhida durante uma pescaria, nos envolve com seu manto protetor, sobretudo àqueles que têm fé, tornando nossa caminhada sem espinhos, nos preparando para suportar as tempestades sociais. Maria, com o nome de Nossa Senhora Aparecida, acolhe-nos no seu imenso coração materno, e seu Filho Jesus, que se comprometeu a permanecer conosco até o fim, confirma esse propósito e presenteia-nos com o dom da paz. As crianças representam a ternura de nossos dias, a continuidade de nossa existência. Por isso, devemos protegê-las. Evidentemente que muitas sofrem crueldades nas esquinas do nosso país, sendo violentadas por quem deveria protegê-las. Temos que mudar essa realidade, protegendo-as para que possam ser felizes e sorriem sempre. Que não falte a elas a fortaleza e o apoio dos pais, a necessária creche e a escola acolhedora. No dia 13 de outubro, comemoramos o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Aqueles que trabalham com as mãos são artesãos. Aqueles que trabalham com inspiração são artistas. Aqueles que trabalham com a técnica são profissionais. Aqueles que trabalham com a intuição são místicos. Aqueles que trabalham com o coração são espiritualistas. Agora, aqueles que trabalham com as mãos, com a inspiração, com a técnica, com a intuição, com o coração, são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. No dia 15, comemoramos o Dia do Professor. Os mestres não procuram o seu próprio brilho, mas tornam seus alunos seus filhos, tornando-se pequenos para engrandecer seus educandos. Eles não apontam erros, mas os previnem, não corrigem, mas ensinam a refletir, não desistem, ao contrário, estimulam o começar de novo. Os mestres são os transformadores, fazendo seus alunos, a usarem o que passaram, sendo transformados em cidadãos de bens, criando jovens com respeito, com formação, formando uma massa crítica de jovens que lidarão com desafios e saberão resolvê-los. Desta forma, nossos mestres devem ser respeitados, trabalharem com segurança e com uma remuneração digna. No dia 18, homenageamos os médicos. Em suas missões, recebem seus doentes que, com as suas almas ansiosas, pedem socorro e solução para seus males. Dão-lhes as mãos para que se levantem, renovando-lhes as forças gerais, pois, como almas aflitas pela dor, revelam ansiedade, fraqueza e desesperança, e em suas atividades se propõem na prática incessante do bem. A eles entregamos nossas vidas. No dia 25 de outubro, comemoramos o Dia dos Dentistas, que conservam nossa saúde, tratando de nossas bocas, pois o ditado é bem antigo e acertado, quando diz que a saúde das pessoas começa pela boca.
eles também seguem a recomendação do mestre, amando ao próximo como a nós mesmos. Renovam nossa beleza, mantendo o sorriso de muitas pessoas que não tinham condição pela falta dos dentes. Levam, portanto, novos rumos na direção do bem. Nosso reconhecimento e gratidão ao responsável pelo nosso sorriso diário. No dia 28, nossas homenagens são para os funcionários públicos que são a luz de uma administração. Como missão de luz, clareiam caminhos, varrem sombras, missão esta feita através de trabalhos honestos, dignos, à custa do conhecimento que adquirem em seus cargos, sempre disponíveis a doarem suas forças na atividade incessante do bem, para que uma administração brilhe, trazendo redenção e bons frutos para a comunidade e todos que dela participem. Vós sois a luz do mundo, ensinou-nos o Mestre, visto que a luz não argumenta, mas esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Assim são nossos funcionários. De forma singela, oferecemos aos homenageados estes versos de autor anônimo. Você é chamado a ser agricultor e plantar a paz, a se tornar um médico e revitalizar o coração do mundo. Você é chamado a ser pedreiro e lançar as bases de uma nova sociedade, a ser padeiro e fazer crescer o pão da solidariedade da vida. Você é chamado a ser artista e pintar a esperança nos olhos dos pobres e oprimidos. E, à semelhança do Criador, esculpir o rosto terno da nova humanidade. Pelo exposto, requeiro, após ouvir o douto plenário, que cópia do presente trabalho seja encaminhado à Associação dos Professores Municipais, à Associação dos Médicos, à Associação dos Dentistas, ao Sindicato dos Funcionários Públicos, à Associação Casa da Esperança de Cubatão e à ProSaúde, dando-lhe ciência do requerimento apresentado no Legislativo cubatense. Sala Dona Helena Melete Cunha, assinado devidamente. Grande, né? Bonito. Em discussão, o requerimento. Em votação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente e nobres vereadores, realmente este mês, um mês de muitas comemorações. Tivemos início, como bem falo no meu requerimento, no dia 7, com a eleição. Uma eleição que eu vou apresentar um outro trabalho, cumprimentando o juiz Sérgio Ludovico, que realmente demonstrou a sua capacidade, pois tivemos uma eleição serena, nem parecia que nós estávamos tendo uma eleição. Tudo ocorreu de forma normal, né? A não ser em alguns locais que eu vou elencar aqui, em virtude também do grande número de papéis que ocasionou alguns transtornos, quando as pessoas não viam os buracos, passavam por cima dos papéis e sofriam acidentes. Comemoramos também, no dia 12, o Dia das Crianças, que representa a continuidade da nossa sociedade. Comemoramos também a mãe dos brasileiros católicos, Nossa Senhora Aparecida. No dia 13, estamos homenageando os nossos fisioterapeutas e os nossos terapeutas ocupacionais, aqueles que trabalham com as mãos, com a intuição, com o carinho, com a generosidade. Estamos homenageando também no dia 18 os nossos médicos, aqueles que tratam dos nossos males e nos recebem, fazendo com que nossa saúde possa ser recuperada.
Muitos não têm hora para dormir, são acordados até durante a noite, não é? E a eles também o nosso respeito. Os nossos dentistas, que fazem o sorriso das pessoas, aquelas que talvez nunca dessem uma risada porque não tinham dentes. E eles, de forma carinhosa, recuperam a saúde bucal das nossas pessoas. Enfim, presidente, quero deixar aqui, como eu disse, a minha homenagem a todos os eleitos, que realmente eles possam trabalhar com respeito e trazer à nossa sociedade tudo o que for de direito, o que for possível e o que for concreto. Voto favoravelmente. Continue em votação. Com a palavra, o vereador Paulo Tito. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, eu nem ia fazer uso da palavra nesse momento, mas quando a vereadora citou os vereadores que foram eleitos, me chamou a atenção, porque ontem, assistindo, se não me falha a memória, a TV Câmara, falava sobre o Congresso, era uma sessão solene no Congresso Nacional, e essa sessão solene, ela homenageava, ela foi exclusivamente para homenagear, talvez, pelo menos na minha opinião, um dos maiores políticos contemporâneos que eu conheci nesse país e que o Brasil deve muito a ele, por nós termos hoje a democracia. Eu digo isso até para nós que no crepúsculo, no final dos nossos mandatos, e aqueles que estão se iniciando, possamos estar usando o exemplo desses que marcaram a história desse país, pela democracia. Eu estou falando do doutor Ulisses Guimarães. Eu digo isso para nós refletirmos sobre valores do respeito, da ética, saber divergir e saber que a política é o ato de você juntar os opostos. Então, eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de fazer uso da palavra para também, nesse plenário, falar de uma das pessoas, juntamente com outros, mas que faz falta no Congresso Nacional, que é o doutor Ulisses Guimarães. Então, eu não poderia deixar falando sobre isso e dizer que sou favorável ao requerimento da vereadora e que ele realmente presta uma justa homenagem aos profissionais que trazem o alento, cada um na sua função, cada um na sua forma de prestar serviço para a nossa sociedade. Desde aqueles que têm mais condições até aqueles que têm menos condições. Mas eu acho que é sempre bom nós lembrarmos daqueles que também, embora não tenham mandatos, mas também contribuem muito para que nós possamos estar cada vez mais melhorando as condições de vida da população, não só da nossa cidade, mas do nosso estado e do nosso país. Parabéns, vereadora. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente e nobres vereadores, a vigilância sanitária possui legislação própria, baseada em lei federal, que a permite agir até mesmo acima da Secretaria da Saúde. E, nesse sentido, apelamos à chefia da vigilância sanitária que determine a imediata análise da água do Rio Perequê, em virtude da proximidade com o lixo contaminado da Ródia, e com os comentários de que caminhões-pipas estão retirando água deste local. Dessa forma, estaremos zelando pela saúde de nossa população. Requeiro que o presente trabalho seja enviado à prefeita municipal, professora Márcia Rosa de Mendonça, para que determine a vigilância sanitária atender nossa solicitação. Senhor presidente, questão de ordem, eu gostaria que fosse feita a releitura do requerimento. Solicito, senhor presidente secretário, que proceda à releitura. A vigilância sanitária possui legislação própria, baseada em lei federal, que a permite agir acima
até mesmo da Secretaria de Saúde. Nesse sentido, apelamos à chefia da Vigilância Sanitária que determine a imediata análise da água do rio Perequê em virtude da proximidade com o lixo contaminado da Ródia e com os comentários de que caminhões-pipas estão retirando água deste local. Dessa forma, estaremos zelando pela saúde de nossa população. Pelo exposto, requeiro, após ouvido do outro plenário, o envio do presente trabalho à excelentíssima senhora prefeita municipal de Cubatão, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, para que determine a vigilância sanitária no sentido de atender nossa solicitação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dória. Para apresentar um adendo, requerimento, vereadora, para solicitando que a administração municipal informe também para onde estão sendo encaminhados esses caminhões e esta água, para que local? Vossa Excelência aceita o adendo? Eu acho que ele poderia redigir se estão retirando a água, né, porque eu estou falando que a gente ouve comentários. Então, se estão retirando, para onde são levadas, né, para não afirmarmos que elas estão sendo retiradas de lá. Em discussão, requerimento com a adenda apresentado, com a palavra a vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, ainda no início da sessão, para quem estava atento, ouviu, eu acredito que foi o vereador Dadinho, que pediu que, com a falta de água no Vale Verde, que caminhões-pipas, nas cotas, é que eu confundi, porque Vossa Excelência é do Vale Verde, que fossem levados, os caminhões-pipas levassem água até a cota 200. E a gente tem ouvido que caminhões-pipas retiram água de lá do rio Perequê. Imagine os senhores que Edson, que ontem faleceu, ele estava com câncer. E ele trabalhou na Ródia por volta da década de 80. Esperamos nós, o meu pedido se faz necessário, porque imagine, vereador, pegar a água lá do rio Perequê, sem saber se ela é potável, se ela pode ser usada, se ela é levada para as piscinas, né? Porque as pessoas compram os caminhões de água para abastecer as suas piscinas, porque fica mais em conta comprar os caminhões do que abrir a torneira e pagar água que vai para a piscina e esgoto que não é usado, né? Nós pagamos concomitante água e esgoto. Então, fica menos oneroso adquirirmos água de caminhões-pipas do que abrirmos a torneira da Sabesp. Então, imagine os senhores se esta água realmente é boa para ser usada, se ela é potável, se ela não está contaminada. Dizem que é a barra de contenção. Será que esta barra de contenção não permite que durante períodos de chuva escorra o veneno para dentro do rio? Então, nós temos que pensar seriamente em verificar de onde irão as pipas para abastecer e o que elas abastecem, e se realmente esta água foi examinada, se aquela areia onde as pessoas andam também não são contaminadas pelo HCB. As pessoas que participaram da nossa comissão especial de inquérito têm ouvido com a profundidade dos professores e doutores e mestres que vêm falar na nossa comissão o grave perigo que é o HCB, transmissível até para os filhos dos que estão envenenados através do DNA. Muitos pais têm filhos com problemas e nunca se atingiu, nunca se examinou a esposa
e os filhos, para que soubéssemos se eles estão ou não com o mesmo veneno. Este veneno é cumulativo no organismo, ele não sai mais. Ele se transforma em vários venenos dentro do corpo, atingindo rins, pâncreas, o fígado, sobretudo o sangue. O cérebro. Então, nós temos que ter cuidado, vereador. Eu me preocupei quando eu vi o seu trabalho e tinha este aqui que eu deveria tê-lo apresentado na sessão passada. Infelizmente, pelo acidente que sofri, não pude apresentá-lo, mas nós esperamos, porque este é um trabalho que a vigilância tem obrigação de fazer. Se ela não tem quem faça o controle da água, que pague, que traga professores, profissionais que tenham habilidades, que tenham conhecimento para analisar a água, que nós não sabemos se vai para as nossas escolas, se vai para as casas das famílias, que de forma não sabem que ali é um local onde o veneno HCB prolifera. Volto a falar, presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Paulo Tito, posteriormente o vereador Dória. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, quero antecipar meu voto favorável ao requerimento e dizer também da minha preocupação em relação a essa questão tão importante que é saneamento básico, a questão do tratamento da água. Então, eu acho que é importante esse requerimento, inclusive, eu também estou preparando um requerimento que eu pretendo fazer a leitura, exatamente em função de que eu assistindo a uma discussão sobre resíduos sólidos e principalmente sobre tratamento de água, o palestrante veio com um dado que me assustou. A Sabesp serve no estado de São Paulo aproximadamente 350 cidades. E dos 15 piores índices de tratamento de água, ou seja, das 15 piores, aonde estão os tratamentos de água inadequados, ou os piores, estão exatamente na nossa região da Baixada Santista. Ou seja, dos 15 piores na análise das águas, da qualidade das águas, os 9 municípios da região da Baixada Santista se encontram nesses padrões. Então, isso me preocupa, porque eu acho que preocupa a todos nós. Porque, infelizmente, a nossa região, ela está dentre aquelas que têm os piores padrões, principalmente de desenvolvimento humano, do estado de São Paulo. Tuberculose, algumas epidemias, que não vou citar o nome agora, mas que nos preocupa. Isso é inadmissível quando nós estamos numa região onde nós temos o maior porto da América Latina, o maior polo petroquímico da América do Sul, onde nós temos uma região que é turística, ou seja, uma região rica, mas, infelizmente, com sérios problemas estruturais. Vossa Excelência me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Infelizmente, o que nós ouvimos a respeito da Sabesp é extremamente preocupante. Por quê? Eles invertem o tratamento da água em virtude da quantidade de resíduos e de esgotos. Então, eles invertem o tratamento da água. Também, eles não fazem o exame acurado para ver. Lá também foi um lugar onde a Ródia lançou o veneno. Então, eles não fazem um exame acurado até da água que passa por toda a Baixada Santista. Vossa Excelência tem razão, e este trabalho de verificação, fica uma sugestão para os novos, que deveria ser um trabalho metropolitano, porque toda a Baixada Santista usa a nossa água, não é? Quando nós poderíamos pegar a água que serve Guarujá, que também vem do nosso lado, que é uma água mais potável e mais saudável. Obrigada, vereador. Pode que, vereador. Então, essa é a preocupação que nós temos,
independente de termos ou não mandato nos próximos 4 anos, nós devemos estar trabalhando junto com os vereadores que foram eleitos, até no sentido de estar subsidiando e passando um pouco da experiência que nós adquirimos ao longo desses 4 anos, e até a senhora muito mais, porque a senhora já é o 4º mandato. Então, acho que isso que é importante, porque nós temos que trabalhar, e talvez está aí uma das justificativas de que Cubatão tem sérios problemas de tumores que têm ocasionado muitas mortes no nosso município. E nós temos que analisar friamente, principalmente onde eu moro num bairro que também apresenta alguns problemas, que provavelmente possa ser, inclusive, que esse também seja um dos fatores que contribuem para que tal fato ocorra. Então, por isso que eu fiz questão de estar falando aqui nesse sentido, porque é uma preocupação que nós temos e que nós temos que trabalhar com bastante afinco, inclusive, tenho certeza absoluta que o nobre vereador Donizete, como vice, e que vai estar no Executivo, também vai se ater a esse problema, que é de suma importância para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida no nosso município. Continua a discussão, com a palavra o vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e parabenizar a nova vereadora pelo brilhante requerimento e deixar registrado, senhor presidente, que já havia apresentado um requerimento também nesta direção, cobrando realmente uma análise maior referente à questão da água, e a vereadora hoje apresentou um requerimento mais amplo, e isto só mostra que cada um vereador desta casa estará e permanecerá atento, vereadora. Tenha certeza que, continuando este mandato, terá uma voz aqui nesta sequência desta cobrança, porque é inadmissível termos um local onde, por longos e longos anos, era um local onde a gente tinha orgulho de chamar do nosso Perequê. Até o nome é igual a uma praia famosa do Guarujá, que é o Perequê. E aí, centenas e milhares de pessoas da nossa cidade, da região e até da Grande São Paulo frequentavam constantemente aquele local, até estar da forma que está. Mas o que me chamou a atenção da apresentação do requerimento foi o fato de estar sendo jogado o restante do material de obras a 9 de abril naquele local. Isto me chamou a atenção na apresentação do requerimento do porquê está jogando naquela localidade. Ou seja, será que realmente já se deu por esquecido, por abandonado, por isolado o local? Foi quando a vereadora apresentou uma adenda e nós também, naquele requerimento, ampliamos para uma análise da questão da água também, que nos preocupa muito. E não tivemos resposta até a presente data, mas com este requerimento, com o meu anteriormente apresentado, tenha certeza, vereadora, que com resposta ou sem resposta, estaremos aqui atentos na continuidade de exercer o nosso papel de atendimento à nossa população, de cobrar realmente resposta a determinadas questões que a gente coloca como fundamental. Tivemos aqui a audiência pública, né, vereador Paulo Tito, onde nós fizemos parte, naquela oportunidade única, exclusivamente, depois o vereador Bigode, e cobramos da secretária da Saúde justamente essa questão da uma ala de oncologia na cidade, que eu lutei os 4 anos por essa implantação de uma ala na cidade, e esta ala de oncologia, vereadora, vinha e vem de encontro justamente a vários óbitos que a gente tem acompanhado na cidade com problema de câncer, e várias pessoas que vêm se tratando com esta doença. E nós não temos aí um respaldo direto e objetivo da proveniência de tantos problemas, de tantas situações, de tantas doenças, de tantas pessoas que estão sendo levadas a óbito e ao tratamento. E com isto nos chama a atenção, cada vez que a gente toca no assunto, quando se refere à água, a produtos no solo, a local, com esta proveniência que nós sabemos que a nossa cidade carrega essa mácula. E é importante que tenhamos a resposta, até para precaver no futuro, como é o caso deste requerimento, que foi apresentado hoje, pedindo apoio à vigilância sanitária para analisar esta questão da água que está sendo retirada daquele local, para qual é o uso que está sendo feito, para onde está sendo transportada.
E sob a autorização de quem? É importante que tenhamos essa resposta também, porque não sabemos para onde vai, qual é o uso e sua finalidade. Então, me chamou muita atenção, não poderia de forma alguma deixar de registrar minha fala referente a este requerimento, até porque, ainda a semana passada, nos meus últimos requerimentos, também apresentei mais um referente à questão da areia, que foi jogado no campinho da Vila dos Pescadores, e mostrei as fotos das crianças com as pernas com feridas. E aquilo nos chamou a atenção, porque nós não sabemos qual é a proveniência daquela situação, se é da areia ou não, mas é importante uma análise. E tudo isto nos chama a atenção para que a gente possa transmitir a resposta à nossa população. E é isto que a gente está tentando fazer aqui, esperar que realmente as respostas sejam encaminhadas para que a gente possa, de uma forma final, obter as informações e assim repassá-las à nossa população que espera, né, vereadora? Que aguarda, que fica nos cobrando. Eu antecipo meu voto e volto a falar, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação. Peço a palavra. Palavra, senhor presidente. Depois eu faço. Com a palavra, vereador Paulo Tito, posteriormente, o vereador Bigode. Senhor presidente, nobres pares, nova vereadora, só que passou batido, depois que eu falei, eu lembrei que poderia ter apresentado uma adenda, vereadora, no vosso requerimento, que nós sabemos que a vigilância sanitária simplesmente colhe a água, as amostras, e ela não faz as análises. Então, geralmente, é remetido ao Instituto Adolfo Lutz para fazer as análises. Mas eu acho importante que essas análises não ficassem só no laboratório, que elas fossem também remetidas a outros laboratórios, como o da USP, como tem um laboratório, se não me falha a memória, em Barretos, na cidade de Barretos, né, e que aí os 3 institutos fariam a medição para ver a contaminação ou não da água, e aí sim tirar uma média para que, em cima desses dados, realmente possa se fazer o tratamento, buscar a solução adequada para um problema tão grave, que é exatamente, que é inclusive a razão de ser, né, da nossa vida, que é a água. Tanto que eu costumo dizer que quando o homem vai ao espaço, ele já tenta identificar se há água naquele planeta, onde eles estão indo, para ver se tem vida. E como nós sabemos que no futuro não muito distante vamos ter problemas com a água, vocês podem ter certeza absoluta, se tiver um planeta com água, eles vão fazer uma tubulação desse planeta trazendo água para a Terra. Então, nada menos, nada mais do que isso também é uma das questões que se vislumbra quando se busca vida no espaço através da presença do H2O, que seria a água. Voto favorável ao projeto, ao requerimento. Continue em votação, com a palavra, vereador Bigode. Senhor presidente, nova vereadora, parabéns à nova vereadora ao requerimento dela, mas já antecipando para o pedido do vereador Dedinho, a prefeitura já está abastecendo os bairros Conta com o caminhão-pipa e dizendo que pega água diretamente da Sabesp, né? Se preocupa quando disseram que os carros-pipa estão pegando água lá no Periquê, mas a água que está indo para as Contas, devido ter faltado água, e estão levando diretamente enchendo ali perto da Câmara e levando água para as contas da água da Sabesp. Então, já estou avisando a Vossa Excelência que o seu requerimento é muito... preenche mais, mas só é mandar o pessoal ligar diretamente na garagem que o menino manda os caminhão-pipa abastecer os bairros Cota. Continua em votação, com a palavra, Dedinho. Confesso, senhor presidente, seus vereadores, na vereadora, que eu não pretendia fazer uso da palavra, e muitos já sabem aqui meu posicionamento com relação à força do vereador, à força do Poder Legislativo e as coisas que não acontecem em Cubatão que deveriam acontecer. Mas o vereador Bigode, na sua boa vontade de explicar o que está acontecendo na Cota 200, me fez um questionamento próprio. Por que faltou água? Por que uma região tão grande daquela, com tanta gente necessitada, nas vésperas da eleição, passei lá, e não tinha água, vereador. As pessoas desesperadas, não tendo água para tomar banho, água para beber, água para cuidar dos seus pertences.
Uma cidade tão rica como Cubatão. E aí eu vejo a vereadora Negra Peruzzi, com toda a sua luta, sua determinação, falar de assuntos tão importantes, tão sérios, que desde a década de 80, 90, o problema da roda é um problema seríssimo. E a mídia bateu em cima. Eu era vereador lá em São Vicente. Fiz parte do movimento que trabalhou para eliminar a roda da Baixada Santista em função dos graves problemas que ela cometeu na nossa região, inclusive no Samaritá, Parque das Bandeiras. Passou um tempo, a mídia não falou mais nada, ninguém falou mais nada. Esse assunto renasce agora através da vereadora Negra Peruzzi. E a gente, pela nossa experiência, começa a achar que não vai resolver nada também. Então, eu não queria falar, eu estou acabando aqui falando algumas coisas que às vezes nem é bom falar. Lamentável, voto a favor. Continua a votação com a palavra a vereadora Negra Peruzzi, vereador Bila. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, quero parabenizar a colega Negra por esse requerimento de suma importância, colega. E quero falar também, pegar um gancho do colega Dora, essa ala, colega, você falou de oncologia, né? E no começo eu bati tanto essa tecla que tem ala de tratamento para as mulheres, e nós homens também deveríamos ter aqui em Cubatão, como a gente entrei com requerimento. Acho que não vai chegar a acontecer de ser aprovado, de ter alguma ala, porque está terminando o ano e o nosso mandato. Eu espero que os novos vereadores que forem eleitos continuem batendo nessa tecla, né, que os homens, nós dependemos das mulheres, mas as mulheres também dependem do homem. Se elas têm uma ala, têm uma unidade de tratamento para cuidar das mulheres, de câncer das mulheres, por que não os homens também não têm essa oportunidade? Aí Cubatão é uma cidade que, feita a colega Negra falou, que tão poluída e tão, que ataca tanto o lado dos homens que trabalham em indústria. Eu espero que os novos colegas continuem trabalhando e lutando por levantando essa bandeira, porque quem sabe um dia vai acontecer e todos nós que somos homens vamos ter aproveito e ter mais saúde, porque se existir essa área de tratamento para os homens, eu acho que a gente vamos ser bem mais atendidos e falando de saúde, os homens também têm que ter saúde para poder. Se os homens não trabalham, se não tiver saúde, como é que vai trabalhar, né? Feito o colega Negra falou que agora há pouco morreu um que trabalhou vários anos nas indústrias, e pode ter sido esse problema dessa química tão forte que tem nessas indústrias petroquímicas. Meu voto favorável, senhor presidente. Continua a votação com a palavra a vereadora Negra Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, realmente nós esperamos que o governo haja com a seriedade com que tem agido até agora e que determine a secretária da Saúde, ou até mesmo que a vigilância tendo uma legislação própria, ela mesmo se responsabilize. Nós já demos várias ideias aqui do tratamento de água, do tratamento que é feito com a cebola, através da USP. Nós fizemos trabalhos importantes. Pena que os nossos trabalhos não chegaram aos munícipes, que desconhecem os trabalhos apresentados nessa casa. Por isso, presidente, é necessário que a gente possa até mudar o horário das nossas sessões, para que o trabalhador possa vir aqui à noite e assistir e ver aquele que trabalha. É necessário que o povo conheça o que está sendo tratado nesta casa, porque passaram-me que um dos vereadores eleitos diz que é uma vergonha vir na Câmara, tamanha é a briga. Talvez
não tivesse chegado ao seu conhecimento, que aqui nós trabalhamos de acordo com as ideias, defendendo a nossa comunidade. E muitas vezes os debates são acalorados. E eu uso as palavras do vereador Paulo Tito, quando enalteceu o grande legislador Ulisses Guimarães. Ulisses nunca baixou a crista para ninguém. Um homem que lutou em defesa da cidadania brasileira. Um homem que lutou em defesa da pátria. E morreu, ninguém sabe onde ele foi parar. Então, é difícil. Nós não podemos falar que aqui são brigas. Nós temos que falar que aqui são debates. Não é? O vereador Paulo Tito fala muito isso, o vereador Dedinho, que os embates são através das ideias. Quando nós saímos da sessão, os embates ficaram aqui no plenário. Então, não é vergonhoso. Vergonhoso é se calar e se omitir e não defender a cidadania. Isto sim. Então, senhor presidente, eu agradeço e voto favoravelmente ao requerimento. Continua a votação com a palavra o vereador Alemão. Senhor presidente, nobres pares, quero endossar as palavras benditas pela vereadora Negra Peruzzi, com referência à mudança do horário da sessão. Lembro que no passado eu fui autor da mudança, que acontecia às 19 horas para o período da tarde, em virtude aquele momento de insegurança que passava o país. E com isso também eu deixei já consignado que se algum vereador apresentasse, depois desse período de segurança, uma proposta, eu aceitaria para que votasse novamente à noite. Mas, vereadora, tão importante quanto passar a sessão para a noite, estava pensando aqui também, como seria bom que as audiências públicas de finanças, de saúde, fossem realizadas também à noite. Porque aí poderia ter a presença maciça da população, que não podem vir de manhã ou à tarde, somente os aposentados, e isso quando ainda os aposentados, que recebem tão pouco, não trabalham ainda, somente essas pessoas que comparecem nas audiências e ficando realmente sem representação popular. Então, tão importante quanto a mudança, que a nova Câmara vai ter, talvez, essa tarefa, de resolver isso, que as audiências públicas, senhor presidente, também fossem realizadas à noite, para que a população pudesse participar, apresentar sugestões, e com isso eu acho que a cidade teria muito a ganhar. É só, senhor presidente, e voto favorável. Esta presidência esclarece aos nobres edis, caso algum vereador apresente o projeto, estando concluso, colocarei em pauta ainda nessa legislatura. Continua a votação com a palavra o vereador Aguinaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, senhoras e senhores que nos assistem através da TV Câmara e todos que estão aqui também no plenário nos assistindo. Eu quero parabenizar a vereadora Negra Peruzzi quanto à questão da preocupação com a água. A água é vida e parabéns, vereadora. Eu gostaria até de também sugerir que, além da vigilância sanitária, Secretaria de Saúde, que nós também colocássemos a própria CMT, no caso do Perequê, para controlar carros que, de repente, se me permite, clandestinamente buscam água naquele local. Não é uma denúncia, mas é uma previsão do que pode estar acontecendo, porque este vereador, quando esteve lá visitando o Perequê, observei carros diferentes, talvez até de outras cidades, vindo ali naquele local, até porque o chafariz fica lá à disposição. Então, eu gostaria de sugerir que, de repente, também a própria CMT controlasse a entrada de carros-pipas, principalmente na questão lá do PDT. Muito bem. Como me permite o regime da Câmara, quero lembrar também, e já informar, que este vereador, também preocupado quanto à questão do horário da sessão, já está preparando o projeto
para que nós tenhamos as sessões a partir do ano de 2013, às 18 horas, a partir das 18 horas, né? Com uma justificativa de nós termos aqui a presença de toda a nossa comunidade a partir das 18 horas, quando as pessoas saem dos seus trabalhos, poderão estar aqui assistindo a sessão, prestigiando a sessão. Tanto os funcionários públicos, como os comerciantes, como as pessoas que trabalham nas indústrias, enfim, todos aqueles que queiram estar prestigiando a sessão. Este vereador, senhor presidente, já está dando encaminhamento a esse projeto de lei, onde teremos as sessões a partir do ano de 2013, às 18 horas, sendo aprovado por essa mesa. Muito obrigado, presidente. É só. Continua em votação. Os vereadores forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, no dia 7 de outubro participamos do processo eleitoral. Queremos destacar a ordem, a organização e a boa receptividade dos representantes da Justiça Eleitoral. Merece parabéns o juiz eleitoral e toda a equipe de funcionários que permitiram uma eleição tranquila e, se incidentes houveram, não interferiram no bom andamento dos trabalhos. Contudo, lamentamos o ocorrido na Escola Estadual Ari de Oliveira Garcia com as pessoas portadoras de deficiência, quando, por volta das 13 horas, recebi um telefonema de um especial e querido amigo que estava desolado, pois com sua saúde abalada, em virtude de uma distrofia muscular progressiva, foi até o local de sua votação e disseram-lhe: você tem duas opções, ou sobe carregado ou justifica seu voto. Saiu desolado, pois com fortes dores não suportaria ser carregado. O diretor da escola, preocupado com as pessoas deficientes, pediu ao cartório que elencasse as sessões onde deveriam votar as pessoas com deficiência e indicaram a sessão 108ª, 80ª, e que ficou no andar térreo. Contudo, nas sessões 27, 28, 125 e 249, também haviam deficientes, que, de acordo com sua vontade, foram carregados para a parte superior, causando constrangimentos ao eleitor, que, vencendo o medo, deixou-se carregar. Somente uma pessoa deficiente sente essa dificuldade e a humilhação de não exercer o seu direito de votar. Portanto, a necessidade de um olhar com mais amor e respeito àqueles que não votaram e aos que foram carregados. Também nós, portadores de deficiência, bem como os idosos, sentiram grande dificuldade em andar pelas calçadas, sendo que, a não ver os buracos, em virtude do grande número de papéis, sofreram vários tombos. Há necessidade de modificação da lei eleitoral, proibindo, assim como foi proibida a boca de urna, a jogada de papéis nos locais de votação. Fica aqui a sugestão de que, se a lei não for mudada, possa o juiz eleitoral proibir esses abusos, penalizando quem o fizer, assim como foi penalizado um candidato que, antes de acabar o pleito, recebeu uma vassoura para varrer a sujeira que havia jogado. Pelo exposto, requeiro que, após o vereador do plenário, seja encaminhado o presente trabalho com as solicitações elencadas à Justiça Eleitoral, bem como o envio do presente requerimento ao meritíssimo juiz eleitoral, Dr. Sérgio Ludovico Martins, cumprimentando pelo excelente trabalho realizado no pleito de 7 de outubro, extensivo a todos os representantes da Justiça Eleitoral. Em discussão, requerimento. Em votação. Peço a palavra, presidente. Com a palavra a dona Nega Peruzzi. Eu não coloquei o nome do funcionário que me ligou apreensivo. Não só ele, como a irmã do nosso delegado, e muitos outros foram carregados de cadeira de roda. Veja, os senhores, qual a instabilidade de um cidadão sendo carregado escada acima e sentado numa cadeira de roda. Aqueles que sentiam a vontade imensa de votar se deixaram carregar. Este amigo que me ligou, infelizmente, ele tem fortes dores no corpo inteiro e não poderia jamais ser carregado nem no colo. Tal é a sua debilidade, tal é a sua fragilidade. Portanto, nós estamos reivindicando que, das próximas vezes, lamentamos o que ocorreu
com a escola Lincoln Feliciano, que todas as salas são no térreo, e infelizmente tiveram que ser locados para o Ari. Agora, houve a preocupação do diretor em exercício. Mostrou-me ele o ofício quando ele perguntava à Justiça Eleitoral: elenque as urnas, as sessões, onde ficarão instalados, onde tem que ser no andar térreo, para oferecer comodidade às pessoas deficientes. Mandaram apenas uma sessão, quando em todas as outras também haviam pessoas deficientes. E quem conhece o Ari sabe quão grande é aquela escada para se chegar no piso superior. Então, a angústia e a intranquilidade de uma pessoa que já não anda sendo carregada em sua cadeira. Então, nós esperamos que realmente isso não mais aconteça e que nossos amigos portadores de deficiência possam votar com serenidade, com paz no coração, exercendo assim o seu direito de votar e não de ouvir. Você tem duas opções: ou é carregado ou justifica. Eu voto favoravelmente, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra do Bila, posteriormente Paulo Tito. Alemão. Senhor presidente, senhor vereador, senhora vereadora, colega negra, quero lhe parabenizar mais uma vez por esse requerimento de suma importância, colega. Quero falar, o nosso país, que é considerado um dos países do primeiro mundo em matéria de eleição, porque os Estados Unidos inventou a urna eletrônica e não funciona. E o nosso país aqui, nessa parte aí, é considerado um país do primeiro mundo e aconteceu uma tragédia dessa. Deficiente físico tem que procurar um outro setor para poder votar. Por que não em todas sessões de votação não ter um setor para um deficiente físico? Já que o nosso país, em matéria de eleição, é considerado um país do primeiro mundo, que usa a urna eletrônica, quase 100% de todos os municípios. Eu acho que essa Câmara que está se renovando, tem gente muito competente que vai lutar por esse município, que é um município bom de se morar, né? Que todo mundo que vem é bem acolhido, é considerado como filho da cidade. E eu acho que essa peteca não vai cair, porque essa Câmara está bem representada por gente de capacidade, e eu acho que vão lutar para que nossa cidade não aconteça mais esse tipo de episódio, né? E quero falar também, colega Doda, que não só esse negócio de a sessão mudar para as 18 horas, porque eu acho que várias pessoas que têm seu trabalho que representam, eu representei uns 4 anos, levantei a bandeira do funcionário público, eu acho que não fui reconhecido, dependi muito também do bairro, né, com esses comportes. Acho que se eu tivesse essa chance de ser ouvido, ser assistido, talvez tivesse tido uma eleição uma votação mais expressiva. Mas, já que os colegas estão querendo agora, a partir de 2013, acontecer isso aí, eu ia entrar se caso eu fosse eleito, ia entrar com um projeto de lei para que os munícipes tivessem direito de usar a palavra 1 minuto, como é feito em São Paulo, para dar sua opinião, reclamar e fazer todo o seu... que fosse possível para defender a cidade. Como eles também são munícipes, eles têm direito de reclamar e ter o direito dele de usar a palavra. Em São Paulo já é usado isso aí. Eu espero que essa Câmara aqui, com os 11 vereadores que vai iniciar a partir de 2013, vocês tenham a consciência e vejam que os munícipes têm o direito dele de responder e reclamar e cobrar do Legislativo e do Executivo. Eu espero que dos 11 vereadores levante essa bandeira. Aí vai ser uma grande honra para mim eu estar lá fora e poder entrar aqui e usar a palavra 1 minuto. Já que eu não seja vereador, mas pelo menos como munícipe. Eu vou favorável, senhor presidente. Continue em votação, com a palavra do Paulo Tito.
senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora. Em relação à questão do horário da sessão da Câmara, eu acho que a grande questão da participação, na minha modesta opinião, não está na questão do horário. Eu acho que isso facilita, um pouquinho mais tarde, facilita a participação da comunidade aqui presente, para poder estar assistindo em loco as sessões da Câmara. Mas eu acho que o que é mais importante é a questão da comunicação que tem que melhorar em relação à Câmara com a comunidade, através de uma televisão, da TV Câmara, através do canal aberto, para que todos possam ter acesso. Porque eu acho que, muitas vezes, o não conhecer qual é a atribuição do vereador faz com que eles sejam cobrados de uma maneira indevida, onde todo mundo sabe, e nós cansamos de falar aqui nesse plenário, que vereador não tem orçamento, que vereador não tem equipe para trabalhar, para executar as obras, e muitas vezes nós acabamos sendo sacrificados nos nossos mandatos em função das pessoas não conhecer realmente a atribuição do vereador. Isso é lamentável sobre todos os aspectos. Não é? Então, acho que é importante que tenha uma interação maior entre a Câmara com as comunidades, para que eles realmente possam entender qual é o trabalho do vereador, o que pode ser cobrado do vereador, aquilo que é pertinente a ele que está executando aqui dentro do plenário, que é o processo, né, de fiscalizar, de criar projetos de lei. Infelizmente, não pode se criar nenhum projeto que cause despesa para o Executivo, mas também que é importante que se tenha para o vereador uma emenda parlamentar para que ele possa estar também executando algumas obras pequenas, principalmente voltadas para o lazer e entretenimento nas comunidades mais carentes da nossa cidade. Então, eu acho que é importante que nós salientemos essas questões, porque o vereador, infelizmente, ele tem muitas limitações. E as suas limitações estão realmente onde há uma cobrança e há uma compreensão de que ele tem limites, mas as pessoas pensam que ele pode muito. Embora nós sejamos autoridades e temos um papel muito importante dentro desse plenário, dentro da nossa cidade. E é importante também salientar que no futuro nós tenhamos até uma Câmara metropolitana, porque os problemas da região eles se confundem entre si. Problemas de habitação, de saúde, de transporte, uma série de fatores. Então, eu quero dizer aqui que eu acho que é importante que a próxima Câmara Municipal tenha esse cuidado, principalmente de preservar os vereadores que estarão nessa casa defendendo os projetos para que tenhamos uma cidade melhor e mais justa, nesse sentido. Então, meu voto é favorável ao nobre requerimento da nobre vereadora. Só para esclarecimento, que na quinta-feira teremos uma reunião na Assembleia Legislativa tratando do canal aberto, que deverá, se não for possível nessa legislatura, no início da outra, com certeza, caso a nova Câmara queira. No dia 18 teremos uma reunião na Assembleia. Continue em votação. Com a palavra, vereador Dedinho. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, ouvindo atentamente as palavras do nobre vereador Bira, quando ele fala que se o povo tivesse observado mais o trabalho dele, pedindo para resolver o problema das comportas, talvez a votação dele tivesse sido melhor na Vila São José. E aí me veio a memória que as comportas realmente ele derrubou, vereador. Mas, injustamente é nesse sentido que eu estava comentando até com o nobre presidente, eu penso que o sistema presidencialista está falido, tem vida curta. Porque, normalmente, os governos executam e a maioria do Poder Legislativo, naturalmente, acaba, em função desse sistema, se aliando ao governo para tentar mostrar serviço, e quando o governo resolve atender o vereador, ele consegue se destacar. Quando o governo não atende, ou o governo não consegue mostrar serviço, quem primeiro paga o pato é o vereador. Foi assim com o vereador Paulo Tito, o vereador Bira, eu também paguei um preço, e o vereador Miguel pagou um preço também, vereadora Nega. O trabalho da vereadora Nega na Câmara de Cubatão é um trabalho parlamentar excelente. Mas isso não chega aos olhos do eleitor. Eu penso que, quando foi votado para mudar o horário, eu fui o único vereador que votei contra. E por que eu votei contra? Porque eu já entendia naquela época que o povo precisa participar dos debates da cidade. Aliás, já disse aqui algumas vezes que a nossa cidade precisa de agitação política, de debates,
discussão de ideias, a população tem que participar muito mais, e não participa. E uma das coisas que eu vejo porque não participa é a falta de cultura também. Das pessoas saberem os direitos que têm, saberem reivindicar, saberem exigir, e saberem também dos seus deveres. E um dos deveres é lutar para que a população seja bem servida. Isso não acontece, e eu acho que vai ser muito difícil acontecer, e se não houver uma mudança de cima para baixo, o Poder Legislativo tende a ficar um poder sem força, como a gente já vê por aqui. A força do Poder Legislativo é insignificante. Fiscalizar, projeto de lei quase não se pode fazer, porque mexe com a parte orçamentária. Então, o vereador é um pedinte. Tem o voto popular para pedir, solicitar, reivindicar, requerer, indicar. O vereador Dória sempre fala o simples requerimento, uma simples indicação, mas é isso mesmo o papel do vereador, que se tornou, de certa forma, frustrante. E no início do mandato eu também falei que muitos dos ex-vereadores se sentiam frustrados por não ter conseguido fazer mudanças importantes na cidade. Eu também sou um deles. O vereador Paulo Tito, com certeza, é um deles também. Nós não conseguimos, o vereador não tem esse poder de interferir, infelizmente. Volta, por favor. Continua em votação. Os vereadores forem por aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, moção de aplauso. Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Nasceu em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. É o primogênito de 8 filhos. Pai pedreiro e mãe dona de casa. Passou a ser arrimo de família quando esses se separaram. Aos 16 anos, foi sozinho para Brasília. Arranjou emprego na gráfica do Correio Brasiliense e terminou o 2º grau. Sempre estudando em colégio público, obteve seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, onde em seguida obteve seu mestrado em Direito do Estado. Foi oficial da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores, tendo servido na embaixada em Helsinki, Finlândia, e após foi advogado do SERPRO. Prestou concurso para procurador da República e foi aprovado. Estudou doutorado e mestrado no Direito Público em Paris. Foi professor concursado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estudou na Universidade da Califórnia. Fez estudos complementares de idioma estrangeiros no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Áustria e na Alemanha. É fluente em francês, inglês, alemão e espanhol. Toca piano e violino e desde os 16 anos de idade foi indicado ministro do Superior Tribunal Federal por Lula em 2003. Embora se diga que ele é o primeiro negro a ser ministro, ele foi, na verdade, o terceiro, sendo precedido por Hermenegildo de Barros e Pedro Lessa. Demonstra defesa incondicional em certas questões. É o único ministro abertamente favorável à legalização do aborto, é contra o poder do Ministério Público de arquivar inquéritos administrativamente, defende que transfira competência para julgar processos sobre trabalho escravo para a Justiça Federal. Defende a tese de que desempenhar com advogados, despachar com advogados, deva ser uma exceção e nunca uma rotina para os ministros do Supremo. Restringe ao máximo seu atendimento a advogado de partes, por entender que essa liberalidade do juiz não pode favorecer a desigualdade. O ministro Barbosa diz ser também contra a suposta prestação preferencial de jurisdição às partes de maior poder aquisitivo. O ministro foi eleito presidente do Supremo Federal no dia 10 de outubro, sendo o primeiro presidente negro da Corte Suprema. A eleição ocorreu em voto secreto antes do julgamento do mensalão. O vice-presidente é Ricardo Lewandowski. Ele assumiu a reitoria da denúncia contra os acusados do mensalão, feito pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Durante o julgamento, defendeu a aceitação das denúncias contra os 40 réus do mensalão, o que foi aceito pelo tribunal. O julgamento prossegue no Supremo, pelo menos até 2012, podendo até reverter o fato histórico do Superior Tribunal Federal, desde sua criação em 1824. Nunca ter condenado nenhum político.
Das 112 votações que o tribunal realizou durante o julgamento, o voto de Barbosa, como relator do processo, foi seguido pelos seus pares em todas as ocasiões, em 96 delas por unanimidade. Tocou a Barbosa também a relatoria do processo do Mensalão Tucano, no qual um dos fundadores do PSDB, o atual deputado Eduardo Azeredo, contra quem o Ministério Público Federal apresenta denúncias de crimes de peculato e lavagem de dinheiro, teriam... Vereadora, só um instantinho. Como a vereadora tem o último requerimento e não tem mais nenhum vereador inscrito, eu vou colocar o plenário, que ela conclua, caso o plenário concorde, os vereadores, se for por aprovação, permaneçam como se encontram. Continue, vereador. Obrigada, presidente. Obrigada, senhores vereadores. Contra quem o Ministério Público Federal apresentara denúncias de crimes de peculato, desvio do dinheiro público e lavagem de dinheiro, que teriam sido cometidos em 98, quando Azeredo foi governador de Minas Gerais. Seu extenso e detalhado voto, que aceitava as denúncias e levava Eduardo ao banco dos réus, foi acolhido pela maioria do plenário, sagrando-se vitorioso por 5 votos contra 3. Barbosa é o campeão dos processos do Superior Tribunal. Tramitam sob sua relatoria 13.193 processos, incluindo os que estão na Procuradoria-Geral da República a parecer desde agosto de 2010. Foi de sua iniciativa a abertura de processo contra o deputado Ronaldo Cunha Lima, decisão considerada histórica, pois foi a primeira vez em que o Superior Tribunal Federal abriu processo contra um parlamentar. No dia seguinte, Cunha Lima renunciou ao mandato para escapar do processo, o que provocou duras críticas por parte de Joaquim Barbosa. No polêmico julgamento das células-tronco, Joaquim Barbosa votou a favor da liberação do seu uso para fins de pesquisas. Em abril de 2009, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Joaquim Barbosa discutiram na sessão plenária do tribunal. Barbosa, vocalizando a posição de considerável parte da opinião pública, acusou o presidente da Corte de estar destruindo a credibilidade da justiça brasileira durante o julgamento de 2 ações referentes ao pagamento de previdência a servidores do Paraná e à prerrogativa de foro privilegiado. Barbosa foi categórico ao afirmar: Vossa Excelência não está na rua, Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. Disse ainda: Vossa Excelência, quando se dirige a mim, não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Mendes demandou respeito a Barbosa e encerrou a votação. O episódio lembrou 1 de agosto, no qual Barbosa acusou Mendes de estar dando um jeitinho através de questão de ordem, que seria um atalho para se obter um resultado inverso ao que foi atingido. Neste debate, ele já tinha utilizado a expressão dar uma lição de moral um contra o outro. Barbosa foi saudado e fotografado por dezenas de pessoas durante e após almoço com 3 amigos no tradicional bar Luiz, na Rua da Carioca, no centro do Rio. Um colega da Procuradoria garantiu que Barbosa está bem, feliz e sem nenhum arrependimento. No mesmo dia, em Brasília, um grupo de cerca de 10 pessoas simpáticos à posição de Barbosa protestou contra Mendes. Os manifestantes levaram uma faixa com a inscrição Miss Capanga para colocar na estátua de Temes, em frente à sede do Tribunal Federal, mas foram impedidos pelos seguranças do prédio. Também estenderam as faixas com as frases: Gilmar, sai às ruas e não volte ao Superior Tribunal. E Gilmar Dantas, as ruas não têm medo de seus capangas, em referência às acusações de Barbosa e aos 2 habeas corpus concedidos por Mendes ao banqueiro Daniel Dantas, após a Operação Satyagraha. Em junho de 2011, foi contra a extradição do italiano Cesare Battisti, acusado de 4 mortes na Itália quando integrava o PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, nos anos 70. Tomou posse como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral no dia 6 de maio de 2008,
sendo presidente o ministro Carlos Aires Brito. No mais polêmico julgamento desde que tomou posse no tribunal, Joaquim Barbosa votou a favor da tese de que políticos condenados em primeira instância poderiam ter sua candidatura anulada, sendo, porém, voto vencido naquela questão. Em 17 de outubro de 2009, Joaquim Barbosa, em virtude de problemas de saúde, anunciou sua renúncia ao Tribunal Superior Eleitoral, do qual seria presidente a partir de 2010. Diante do exposto, apresenta à mesa da Câmara a presente moção de aplauso ao ilustre e digno ministro do Superior Tribunal Federal, Dr. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, cumprimentando pela sua vida exemplar, bem como pela conquista de ser o primeiro negro a assumir o honroso cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, a maior instância do Poder Judiciário Nacional, pois com sua esmerada educação teve fé, acreditou em Jesus e com certeza ele estará sempre ao seu lado, vez que seu amor sempre será imparcial, imaculado, compassivo, triunfante, protetor e até fragrante, perfumando assim como a vida de Vossa Excelência. Que Jesus, na sua infinita bondade, continue a perfumar sua vida. Requeiro outro sim, que cópia do deliberado seja dado conhecimento ao homenageado, assim como aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Sala Dona Helena Melete Cunha, assinado devidamente. Conforme o artigo 140 do Regimento Interno, não cabe discussão, apenas declaração de voto. Em votação. Antes de passar a vereadora Nega Peruzzi, eu convido o vice-presidente que assuma, que eu tenho os problemas para resolver. Concedo a palavra à vereadora Nega Peruzzi, sobre a apresentação da moção de aplauso. Senhor presidente, nobres vereadores, a vida exemplar do nosso ministro deveria ser levada em todas as escolas, em especial nas escolas públicas, onde crianças negras, crianças excluídas, crianças pobres estudam, para que elas tivessem a mesma vontade de triunfar na vida como teve esse poderoso ministro. Um homem que talvez, em outras épocas, teria até sua vida ceifada, porque ele enfrentou com galhardia os poderosos. Ele não teve medo, ele foi indicado para ser ministro pelo presidente Lula. E em nenhum momento ele se acovardou em receber, em ser o relator desse imenso processo. E o fez de uma forma destemida. E o fez com coragem, com capacidade. Vejo, senhores, que sobre a sua determinação ele tem mais de 13 mil processos. Não deve ser fácil para um cidadão dar conta de tantos processos e fazer a sua relatoria. Por isso, eu me senti, eu que estudei em escolas públicas, que tive uma vida até privilegiada, me senti feliz e gostaria que a vida desse ministro fosse levada em todas as escolas, lidas e passadas para aqueles que às vezes não têm uma perspectiva, àqueles que pensam que ser pobre é um defeito, àqueles que pensam que ser negro é um defeito pior ainda. No entanto, ele venceu, escalou. Quantos idiomas? Ele fala 4 idiomas, 5 com o português. Que homem que toca violino, toca piano, filho de pais pobres, e soube superar todas essas dificuldades. Agradeço, presidente, pela oportunidade de eu poder ter seguido, senão eu deixaria até para que a mesa lesse. Mas é importantíssima a vida deste homem, que deve ser levado
a todas as escolas, a todos os brasileiros, para que possam conhecer a grandeza deste homem, que nunca abaixou a sua cabeça perante as mazelas da nossa sociedade. Eu voto favoravelmente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Palotito. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora, é lógico e óbvio que uma moção como essa não cabe qualquer tipo de discussão, até pelo contrário. Eu acho que estamos vivendo uma época sublime no nosso país. É uma época onde nós podemos marcar que estamos consolidando a democracia nesse país. Onde, quando se dizia que existia impunidade, nós estamos vendo as pessoas que erram pagarem pelos erros que cometeram. E, com certeza, Joaquim Barbosa tem muito a ver com isso, porque ele está dando um exemplo. E a minha torcida é para que no futuro não muito próximo, esse tipo de atitude não seja exceção, seja a regra, e nós não tenhamos que vir aqui ter que homenagear quando a pessoa procura agir pelo certo. E também, aproveitando o ensejo, eu não poderia também esquecer a presidente do Conselho Nacional de Justiça, que também prestou relevantes serviços quando esteve à frente do CNJ, que é Eliana Calmon, uma baiana também que muito ajudou nesse processo que nós estamos vivenciando hoje, que é um processo de compactação, é um processo de sedimentação da democracia desse país, que é jovem, e que nós precisamos dizer que, efetivamente, a democracia passou a existir no Brasil após Itamar Franco. Aí veio com Fernando Cardoso, veio com o Lula, agora com a Dilma, e ouço também dizer que o próprio Fernando Collor, com os erros que cometeu, também contribuiu muito para que nós vivêssemos hoje esse processo democrático ao qual nós estamos lutando com muito afinco. E, com certeza, vereadora, esse requerimento, essa moção que a senhora nos traz aqui, eu acho que é de suma importância e deveria, inclusive, ser lida até num momento especial para que as pessoas da nossa cidade e da nossa região, e quem está nos assistindo, pudesse realmente analisar e refletir a importância que esse homem está prestando ao nosso país quando faz valer o cargo que ocupa com isenção, com a preocupação de ser justo e de fazer aquilo que realmente todos nós queremos, que é esperar que através dessas atitudes, que eu reiterar uma vez, nós tenhamos um país melhor, mais justo, mais igualitário, e aonde aquilo que é regra, não seja exceção, e com exceção não vire regra. Ou seja, muitas vezes hoje, quando você procura... Meu voto é favorável. Continua em votação. Você dá a palavra ao vereador Dedinho. Parabenizar entusiasticamente a vereadora Maria Aparecida Peruzzi pelo belíssimo trabalho. Não poderia deixar de fazer uso da palavra, até porque entendo que o nosso país precisa de milhares de Joaquim Barbosa, muitos, muitos, muitos. A impunidade rola solta, sim, muita coisa errada. E hoje em dia as pessoas, as nossas crianças, elas têm um estímulo muito maior para ser esperto do que para ser honesto, para fazer as coisas certas, porque os espertos sempre levam mais vantagem. Sonho com o Brasil, que a gente espera que não demore muito, com muitos Joaquim Barbosas, para mudar o perfil, mudar a forma de fazer política, mudar a forma de governar, mudar a forma de julgar, para que nós possamos efetivamente ter uma nação soberana, justa e igualitária. Voto a favor, senhor presidente. Continua em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Convido o vereador Dedinho que assuma a primeira secretaria e o vereador Bigode que assuma a segunda secretaria para prosseguimento da sessão.
Não havendo mais nenhum orador inscrito, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 569/2012, projeto de lei 36/2012, autoria José Roberto Azolini Soares, o alemão. Convido o vereador Aguinaldo que reassuma a primeira secretaria e o vereador Dedinho reassuma a segunda, agradecendo ao vereador Bigode. Solicito então ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. É de autoria do nobre vereador José Roberto Azolini Soares, projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Cubatão o dia da doação de livros e do incentivo à leitura e da outras providências Essas comissões, usando das prerrogativas prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 5. Encontram-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa, onde se assevera que tem por objetivo a implantação no calendário oficial de nossa cidade o dia da doação de livros e do incentivo à leitura, como forma de contribuir para a sedimentação da cultura em nossa sociedade, especialmente em nossos jovens, que, através das obras literárias, poderão não só adquirir conhecimento, bem como aprender importantes lições para aplicarem ao longo da vida. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Legislativo e está dirigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise técnico-jurídico e legal não se deslumbra, óbice a norma normal da transmissão da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Sala das Comissões, 20 de julho de 2012, Comissão de Justiça e Redação, Adeildo Leodoro dos Santos, presidente e relator, vice-presidente Aguinaldo Alves de Araújo, membro Severino Tarcísio da Silva. Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, presidente Paulo Tito Fader, vice-presidente Francisco Leite da Silva, membro Severino Tarcísio da Silva. Em discussão, ao parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. É de autoria do nobre vereador José Roberto Azolini Soares o projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Cubatão o dia da doação de livros e da outras providências. As folhas 3 encontra-se a justificativa onde o ilustre autor da propositura esclarece seu objetivo amplamente explanando através do parecer acostado nas folhas 5. Favorável à tramitação regimental da matéria, exarado em conjunto pelas comissões permanentes de Justiça, Redação, Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, que nos atendeu. A propositura obedece aos pressupostos de origem do Legislativo e está dirigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabe a estas comissões, a análise não se vislumbra, óbice a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário análise da conveniência e oportunidade de sua aprovação.
Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer, Sala das Comissões, 14 de setembro de 2012. Presidente e relator, Geraldo Cardoso Guedes. Vice-presidente, Maria Aparecida Pereus de Souza. Membro, José Aparecido dos Santos. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adeildo. Gostaria que fosse consultado o plenário para que seja votado em bloco de 1 a 3. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Adeildo para que seja apresentado em bloco de 1 a 3. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Portanto, solicito ao senhor primeiro secretário que leia o projeto conforme aprovado pelo plenário. Artigo 1º ao 3º, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Senhor presidente. Concedo a palavra em votação ao vereador Palotito. Está chegando, nota 7. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, presidente, não poderia deixar de fazer uso da palavra, porque, na verdade, um dos meus hobbies, uma das minhas paixões é a leitura. E esse projeto, eu acho que é de suma importância, porque eu acho que nós deveríamos ter mais intercâmbio, estimulando que as pessoas lessem um pouquinho mais. Eu me lembro, deve ter por volta uns 25 anos mais ou menos, eu tinha muitos livros em casa e eu resolvi doá-los à Biblioteca de Cubatão. E dentro desses livros que eu doei, eram mais ou menos 30 livros. Existia uma obra-prima que não existia na biblioteca na época, que era Ulisses, do escritor irlandês James Joyce. E um ano depois eu tentei fazer um teste, fiz um teste para saber se esse livro se encontrava na biblioteca, e fiquei muito chateado porque não encontrava na biblioteca. Então eu nem vi os outros que eu doei. E isso me deixou muito consternado, porque acho que a leitura em livros raros, nós temos muitos, que são raridades em termos de conscientização, em termos de mostrar, para nos mostrar caminhos, exemplos. Né? Então, o que é que eu faço? Hoje eu tenho no meu quarto, um quarto só com livros, e a minha mulher, inclusive, minha esposa briga comigo, mas que eu pego os livros com paixão. Principalmente quando eu vou nos alfarrabos, que é o que nós chamamos de sebos. Né? Então, eu acho que esse projeto é de suma importância, mas ligado a ele, nós deveríamos ter também, através da Secretaria de Cultura, mais estímulos à leitura, seja qual for o tipo de leitura. Tanto que eu vou continuar com um projeto que eu tinha em mente, se caso fosse reeleito, mas eu vou continuar com o meu escritório na ilha, porque eu quero fazer desse escritório, um estímulo à cultura, principalmente a leitura, seja ela digital, mas principalmente as pessoas manuseando o livro, que é insubstituível. Não há nenhuma tecnologia no mundo que substitua você chegar e virar página por página num livro, que eu acho que isso que é sublime, eu acho que isso é importante. Então, eu não poderia deixar de estar falando a respeito desse projeto, porque eu acho que é maravilhoso, é super importante, e as pessoas que não têm costume de ler poderiam fazê-lo, porque não sabem o que estão perdendo. Meu voto é favorável. Com louvor, presidente. Obrigado, vereador. E lembro que toda vez que um brasileiro abre um livro, o Brasil melhora muito. E realmente eu também fiz várias doações de coleções nossas, de mais de 100 livros, várias vezes, principalmente ao Colégio Afonso Schmidt, o que me veio a fazer, inclusive, esse projeto de lei. Continua em votação os artigos de 1 a 3. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 728/2012, projeto de lei 44/2012, autoria Adeildo Herodoro dos Santos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Obras e Serviços Públicos. É de autoria do nobre vereador Adeildo Herodoro dos Santos o projeto de lei que denomina Manuel Antônio da Silva o logradouro público que menciona e dá outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa,
prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Às folhas 10 encontra-se o parecer exarado pela douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa, onde se assevera que seu objetivo é denominar Manuel Antônio da Silva, a Rua 4, situada no conjunto habitacional Rubens Lara, no Jardim Casqueiro, de modo a homenagear uma das figuras mais queridas de nossa comunidade, o qual, muito embora fosse natural da cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, veio muito cedo para Cubatão, tendo trabalhado em várias indústrias de nosso polo industrial, e fruto da sua formação política, ajudou muitas pessoas e famílias necessitadas, chegando até a abrigar algumas que não dispunham de local para se alojarem, por todo o seu trabalho social junto aos setores menos privilegiados de nossa cidade. O senhor Manuel sempre teve o respeito e o carinho de todos. Falecido em 11 de outubro de 2011, com certeza deixou saudades, lembranças naqueles que tiveram a certeza e o privilégio de com ele conviver, a justificar sobremaneira esta homenagem. A iniciativa se adequa ao pressuposto de origem do legislativo, encontra-se redigida em regulares formas, estando inclusive acompanhada de ofício da municipalidade informando a denominação para a via que se busca e também está adequada. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões e a análise, o técnico jurídico e legal não se vislumbra óbice a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer, Sala das Comissões, 10 de agosto de 2012. Comissão de Justiça e Redação. Adeildo Leodoro dos Santos, presidente e relator. Vice-presidente Aguinaldo Alves de Araújo. Membro Severino Tarcísio da Silva. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Aguinaldo Alves de Araújo, presidente. Vice-presidente Severino de Oliveira Melo. Membro José Roberto Azolini Soares. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Senhor presidente, questão de ordem, que seja lido em bloco, de primeiro ao segundo, o presente projeto de lei. Submeto a questão de ordem do vereador Paulo Tito ao plenário. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador Paulo Tito. Solicito então ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura, conforme aprovado pelo plenário, para apreciação em primeira discussão. Artigo 1º ao 2º, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.